Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um tipo de estrutura que eu consegui bolar e montar para assim fixar painéis solar, que pode ser utilizado aí no sistema on-grid ou off-grid, que é esse que eu utilizo. Essa estrutura inteiriça é uma estrutura única, meu intuito era montar desse jeito mesmo, porém a barra chata eu errei o tamanho ali, porque eu não trabalho com isso, então essas medidas me confundiu um pouco, o que me levou à compra dessa barra chata errada, né? Que era para ser um tamanho único aí, aproximado a 1 polegada. Apesar de ter um certo conhecimento na elétrica e na eletrônica, é o primeiro sistema solar e estrutura que estou montando. Aparentemente ficou legal. De uma forma ou de outra, vou ter que adaptar as placas aqui nessa estrutura. Mas se eu utilizasse um perfil apropriado, certamente a fixação das placas ficaria 100%. Com relação à colocação sobre esse telhado de fibrocimento, é uma coisa inusitada, que o ideal seria ter feito a estrutura maior ou no tamanho da placa, para assim fixar nos dois parafusos originais do telhado. Antes de iniciar a compra desse material, eu pesquisei bastante. Vi vários tipos de estrutura, inclusive estrutura pronta para laje, a qual poderia adaptar somente essa barra chata por baixo. Mas o valor final ficaria muito mais alto, com relação a essa estrutura que paguei R$ 594,40, sendo que R$ 40 foi do frete, e mais 60 rebite e 60 parafusos inox com porca, o que deu mais R$ 65, e mais duas brocas que deu mais R$ 18. Esse custo poderia ser menor, mesmo utilizando uma barra chata mais larga, pois só usei uma broca, não utilizei os arrebites, poderia ter comprado cortado para assim não ter pago o frete. Essa cantoneira tem os dois lados iguais, de 2,5 cm, a barra chata também é de 2,5 cm, cada peça dessa tem espessura de 3 mm, no tamanho total de 6 metros, a barra chata utilizei ela inteira com 6 metros, a única coisa que fiz foi só uns furos na distância ou na emenda de cada placa. Essa estrutura vou colocar no telhado da minha mãe. Essa telha é de fibrocimento no tamanho padrão de 2,44 por 1,10. Esse telhado tem inclinação oposta. Nesse vídeo não vou falar sobre a inclinação ou ângulo ideal, devido aos cortes feitos na estrutura para assim ter o melhor custo. Eu comprei 4 barras chatas e 4 cantoneiras. 3 cantoneiras inteiras de 6 metros, fiz 12 pedaços iguais de 1,5 m, que basicamente deu 6 triângulos do ângulo. A quarta cantoneira fiz mais 2 peças de 1,5 m e mais 7 peças de 40 centímetros. Então pessoal, esse pedaço aí de 40 centímetros eu poderia cortar até 42 centímetros e meio. Ele certamente é o que dá o ângulo, mas no meu caso não é o ângulo total final, até mesmo porque ele não está fixo no final da placa. E além disso, o telhado da minha mãe tem uma certa inclinação oposta, mas de uma forma ou de outra ficou com uma inclinação boa e aceitável. Pelo que eu vi, essas próprias estruturas que são vendidas no mercado, elas não vão até o final da placa, ela fica um pouco mais para dentro. E além disso, esse triângulo que dá o ângulo à peça de cima, certamente tem que ser maior para assim parear e finalizar as pontas. Caso corte no mesmo tamanho da peça de baixo, você terá que deixar uma ponta como essa que montei. Para fazer a furação nessas peças de 1,5 m, eu peguei uma peça de cima e a outra de baixo. Fiz um furo inicial aproximado às pontas. Depois peguei as outras iguais, pareando e encaixando face a face. E fixei com um alicate de pressão para assim fazer os furos basicamente iguais. O pedaço menor de 40 centímetros, eu tive que fazer os furos individuais de cada peça. E no final eu tive que inverter um parafuso, porque um deles estava pegando um por cima do outro. Também fiz uns pequenos cortes nas pontas, para assim encaixar melhor esse triângulo do ângulo. Mas esses cortes não é necessário e certamente ele tem que ser feito por último. Caso contrário, isso pode comprometer essas furações iguais. Essa estrutura ficou leve, eu e mais um jogamos ela inteira para cima do telhado. Então pessoal, eu coloquei ele sobre o telhado e desse jeito aqui que ficou, né? Ele fugiu um pouquinho o esquadro, ó. Aqui tá pegando na onda da telha, né? Desse lado, ó, lá tá entrando um pouquinho, foi pouca coisa, né, que saiu. Ele saiu devido ao único parafuso que eu estou utilizando
Se eu tivesse utilizando a barra chata mais larga, que é a ideal e a qual eu tenho intenção em estar fazendo a troca, né, usar uma mais espessa e mais larga, e assim parafusar 2 parafusos nessa mesma barra, né, tanto aqui nessa parte da frente quanto lá na parte de trás, né. E essas barras chatas finas eu vou passar para o lado de cima, que vai dar mais sustentação à estrutura. Ficou bem legal, ficou bem firme. Eu acho que o peso também está sendo dividido, né? Aqui ficou próximo à onda da telha, eu deixei um pouquinho para o lado, foi o melhor jeito que eu consegui arrumar para fixar assim, porque aqui tem a cabeça do parafuso, né? Isso faz elevar um pouco e o peso concentra só nessa cabeça desse parafuso. Então o ideal é que pegue no meio, né? Assim, porque aí o peso vai ser dividido nessas 2 ondas aqui dessa telha. Então aqui, como tem 7 triângulos desse, basicamente tem o dobro de apoio, né? Tanto do outro lado quanto desse. E utilizando uma barra mais espessa, né? Certamente, né, o ângulo aqui a espessura aqui de apoio, né, vai aumentar. Então isso também ajuda muito. E creio eu que o telhado sendo inclinado para cá e a estrutura está basicamente pegando em quase toda a placa, né? Eu acho que o peso está sendo concentrado mais aqui, mas não ficou muito peso, ó. Com uma mão eu consigo levantar, entendeu? Aí basicamente está assim, né, por toda a estrutura. Só está mudando um pouco, né, que as das pontas certamente é mais leve, porque aqui tem a emenda, ó. As emendas basicamente ficaram perfeitas assim, né, meio a meio. Eu tinha intenção de furar e parafusar a placa, mas por enquanto eu vou deixar amarrado assim mesmo com arame. Então pessoal, mudei o ângulo, são 6 placas, 2 de 340 e 4 de 330 em série paralelo no controlador PowerMR, né? Certamente é muito a mais para ligar assim a 24 volts. Enfim, está aí. Aí o sol está aqui acima, final de tarde, ele já está quase saindo aqui do ângulo e está pegando em todas as placas. A estrutura ficou bem padronizada, só tem uns pequenos detalhes porque eu serrei com arco e serra, mas aparentemente ficou dentro aí do possível ou aceitável. Então pessoal, esse aí é o final da placa. Ficou um pequeno degrau devido à cabeça dos parafusos na parte de cima. E aí, ó, está a estrutura. Está uma do lado da outra e vai permanecer assim, né? Eu não vou mudar por causa disso. Creio eu que não vai afetar em nada. Então pessoal, achei que não ficou nada mal para a primeira vez que estou montando. Mas meu intuito mesmo no começo era ter montado uma estrutura maior, pegando a placa basicamente toda, porque eu teria que ir com o início dela até aquele parafuso, ó. Ela está antes e certamente aquela parte da frente não está pegando acima ali do caibro, né, o que faz a sustentação do telhado, e nem essa parte aqui, ó. E utilizando uma barra chata eu conseguiria parafusar e fixar toda essa estrutura utilizando esse parafuso original da telha, tanto aqui quanto lá na parte da frente, né? Mas para isso era necessário ter uma estrutura maior, e como essa estrutura original ela tem um tamanho de 6 metros, me facilitou cortar esse tamanho de 1,5, que geralmente creio eu que a estrutura para esse tipo de placa é mais ou menos nessa medida, né? Só que você tem que adaptar e parafusar em seu telhado. Então pessoal, para vocês fazerem isso que eu fiz aqui, mesmo utilizando a barra chata mais larga, o seu telhado, o encaixe das telhas tem que estar perfeito, porque se estiver muito fora, isso vai comprometer essa fixação, esse apoio dessa barra.
O meu aqui não ficou 100%, né? O ideal era ter ficado ponta a ponta, né? E ter assim o caibro por baixo nessas pontas, para assim dar total segurança e apoio a essas placas. Então se ligue muito nisso aí, nos pontos que está instalado os parafusos do seu telhado e o tamanho da estrutura que você vai querer montar, né? Certamente vai sair mais caro do que isso que eu gastei aqui. Então pessoal, antes de eu montar essa estrutura, eu vi várias outras aí, inclusive estrutura de laje, né? Que eu poderia até ter comprado uma e ter passado uma barra chata por baixo, né? Comprando fora a parte. Mas o custo final é muito mais alto. E mesmo essa aqui que eu montei, eu também poderia, eu posso ainda, né? Comprar aquele perfil próprio para assim fixar todas essas placas corretamente. Mas sem sombra de dúvida, do jeito que tá aqui, do jeito que eu montei, apesar de não ser 100% apropriada, foi o melhor forma com relação à instalação e o valor final, né? Então é isso aí, né? Essa ideia aí que eu tenho para passar e compartilhar com vocês. Essa outra parte aqui do telhado, ó, está toda comprometida devido às telhas não estar 100% encaixada. E esse lado aqui todo coincidiu, né, de estar uniforme para assim fixar toda essa estrutura. Então pessoal, o final do meu vídeo já está pronto. A única coisa que muda é que essa ligação aqui atual eu acrescentei mais 2 painéis, totalizando 6 painéis. 2 de 340, que esses dois lá da ponta são os atuais e mais novos. Esses 4 últimos são de 330, eles só estão ligados junto porque eles têm aí a tensão em aberto ou fechado ou a amperagem bem similar e aceitável para assim concluir essa instalação ou ligação. Então pessoal, esse aí é o meu sistema solar off-grid, composto por 2 baterias estacionárias, esse inversor aqui da IP. Esse aí é o sistema de automação e proteção desse sistema. Eu tenho 4 painéis de 330 ligados em série paralelo, DPS, disjuntor DC de entrada, disjuntor DC de saída para as baterias, saída do inversor ligado a essa proteção eletrônica, que tem proteção aí pela voltagem de subtensão, sobretensão, também limita pela amperagem ou pela corrente, e também médio quilowatt, amperagem instantânea, a voltagem, a tensão. Esse aqui é os relés de retardo na energização. Esse aqui ele mantém o inversor ligado, pois no ato do corte no contator ou da troca, o ideal é manter o inversor ligado. Esse aqui corta a energia do contator, ele que é interligado com esse, mas ele só arma quando a proteção, se não está em MSVP 915, libera energia, né? Caso haja algum pico aqui fora da amperagem ou da voltagem, ele faz esse corte e com isso corta, né, o contator. E esse aqui mantém o inversor ligado, esse é interligado com o contator, esse aqui está ligado na energia da rua. Quando falta energia da rua, eu utilizo aqui 2 sistemas de proteção. A do controlador, que descarrega aí padrão até 24 volts. Essa aqui só se descarrega até 23 volts, porque abaixo é prejudicial para as baterias. E ela só entra essa proteção quando falta energia da rua. E se a energia da rua ficar indo e vindo, ele não deixa acontecer isso, né? Ele permanece no inversor desde que fique dentro dessa tensão mínima das baterias. E aqui eu tenho um cooler para refrigerar. Esse cooler ele só funciona mediante as tensões que vem do painel, né? A tensão que vem do painel. E então de noite ele desliga e só liga de dia. E no ato aí do pico do sol ele fica em pleno funcionamento. Acho que é o melhor jeito que você tem para assim refrigerar seu sistema. Eu já fiz um vídeo de toda essa situação, o link dele vai estar aqui abaixo na descrição. Valeu galera, um grande abraço.